Bom dia! Bem-vindos a mais um bate-papo matinal. Meu nome é Elizabeth Josi e eu tenho plena certeza que nós iremos passar momentos incríveis refletindo sobre a palavra do Senhor. Então, desde já, eu peço ao Senhor que direcione e conduza o nosso bate-papo de hoje. Então, vamos lá? Hoje, nós vamos refletir no livro de Daniel, capítulo 5, do versículo 13 ao 31. Daniel, capítulo 5, do versículo 13 ao 31. Então vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: Você é aquele Daniel dos exilados de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Beltesazar, ele teve um sonho. Ninguém conseguiu interpretar esse sonho. A rainha mãe se lembrou de Daniel. Se lembrou quando Daniel revelou o sonho para Nabucodonosor. Então ela falou para o rei: Beltesazar, chame Daniel. Ele pode interpretar o seu sonho. Ou o que está escrito na parede, que no caso dele não era sonho. No caso dele, era visível. Uma mão escreveu algo na parede. Todo mundo via, mas ninguém conseguia ler ou interpretar. Então, Beltesazar chamou Daniel e falou para Daniel: Eu ouvi dizer que você é uma pessoa excelente. Você não só é uma pessoa excelente, você tem uma inteligência excelente. Em você, Daniel, se acha luz. As pessoas vão reconhecer o Deus que está em você. O Deus que te direciona. O Deus que te conduz. Se você for reto. Se você não se desviar. Se você seguir as palavras do Senhor. As pessoas vão enxergar luz em você. As pessoas vão enxergar luz em mim. Vão reconhecer que nós temos uma inteligência excelente, não vinda de nós mesmos, mas vinda diretamente do Pai. Vamos continuar. Acabaram de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você, Daniel, é capaz de dar interpretação e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você terá recompensa. Você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Olha que maravilha. O rei ouviu dizer que Daniel conseguiria ler o que estava escrito na parede, interpretar o que estava escrito na parede. E falou para o Daniel: Daniel, se você ler, você será recompensado. Você será recompensado. Existem coisas que só os sábios, só os que seguem o caminho do Senhor têm discernimento para revelar, para resolver. Sabe por quê? Porque é o Senhor que dá esse discernimento. O Senhor dá esse discernimento para mim e para você. Para nós.
que estamos nos esforçando em seguir os caminhos do Senhor. Vamos continuar? Vamos ver. Vamos ver se isso é verdade. Se os que seguem os caminhos do Senhor se têm discernimento, se conseguem resolver problemas difíceis. Vamos ver. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei sim a interpretação. Daniel, ele não se corrompeu. Ele não se corrompeu com as lisonjas do rei. O rei falou que o Daniel tinha luz, o rei falou que Daniel tinha uma inteligência, tinha uma excelente sabedoria. Bajulou Daniel. Mesmo assim, Daniel se manteve firme. O rei falou para o Daniel: eu vou te recompensar. Mas Daniel se manteve firme. Daniel não se corrompeu. Cuidado com as ofertas que você recebe. Isso serve para mim também. Eu tenho que ter cuidado com as ofertas que eu recebo. Existem ofertas que não são para os filhos do Senhor. Vamos continuar? Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, ele foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Ele foi expulso do meio dos filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Daniel revelou a Beltesazar o que havia acontecido com Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor, ele se autoglorificou, ele se auto-vangloriou. Ele se tornou uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa que não reconhecia o poder de Deus. Uma pessoa que achou que ele estava no poder pelas próprias mãos. E houve consequências drásticas até que Nabucodonosor reconheceu que o Senhor, ele dá e ele tira. Isso serve para mim, isso serve para você. Cuidado. Continuemos sendo pessoas humildes, sem nenhum orgulho, tratando todos de uma forma igual. Não importa o cargo que temos, não importa a posição que nós ocupamos, não importa o dinheiro que nós temos, não importa. Temos que ser pessoas humildes, porque o Senhor dá e o Senhor tira. Vamos continuar? E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata,
de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem nada, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão está a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. Olha só, mesmo sabendo tudo o que tinha acontecido com Nabucodonosor, o rei continuou sendo orgulhoso. Ele profanou o sagrado. Ele trouxe à mesa, ou ele colocou à mesa, os utensílios santos que foram saqueados de Judá para profaná-los. Rendeu glórias a quem ele não deveria render glórias. Cuidado em aceitar convites. Cuidado em sentar em mesas que não deveria sentar. Cuidado em não reconhecer quem é o Deus da sua vida. Cuidado. As consequências vêm. Nós já vimos as consequências para Nabucodonosor. Estamos vendo as consequências agora. Agora, para esse próximo rei. Para o rei Beltesazar. Vamos continuar? É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação do que está escrito na parede, disse Daniel ao rei. Mené significa: Deus contou os dias de seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Isso quer dizer o que está escrito na parede. Mené. Deus está falando para você, rei, que o seu fim chegou. Pelos seus atos, pelas suas atitudes, o seu fim chegou. Tekel quer dizer que você foi pesado na balança e achado em falta. O Senhor esquadrinhou, o Senhor verificou a sua vida. Ele analisou a sua vida, rei, e viu que não era uma vida reta, não era uma vida correta. Perez, significa que o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Não há união no seu reino. E onde não há união, há destruição, há ruína. Então, Beltesazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Beltesazar, rei dos caldeus, foi morto. Naquela mesma noite, o rei foi morto. Se cumpriu o que estava escrito na parede. E Dário, o medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Por profanar o sagrado, por não andar nos caminhos do Senhor, por se auto-vangloriar, por vangloriar deuses que não deveria ser glorificado, por não ser humilde, por ser orgulhoso, arrogante, por saber o que havia acontecido com Nabucodonosor, e mesmo assim, continuado no erro, o rei perdeu tudo, absolutamente tudo.
perdeu o seu reinado e perdeu a sua própria vida. Olha as consequências de não seguir os caminhos do Senhor. Olha as consequências de não seguir os ensinamentos do Senhor. Olha as consequências de não olharmos para trás e aprendermos com os nossos erros e com os erros dos nossos antepassados. Olha as consequências em não nos esforçarmos para cada dia sermos pessoas melhores. Olha as consequências. Consequências drásticas. Mas eu sei que você, assim como eu, está se esforçando diariamente para serem, assim como eu, pessoas, ou para sermos pessoas humildes, para sermos pessoas que seguem o caminho do Senhor. Eu tenho a plena certeza que você está se esforçando, porque eu estou me esforçando muito, muito, para não sair dos caminhos do Senhor. Finalizamos aqui mais um bate-papo. Eu tenho a plena certeza que com gostinho de quero mais. Então eu te encontro amanhã para mais um bate-papo. E desde já, eu desejo e eu declaro que o seu dia, assim como o meu dia, será abençoado em nome de Jesus. Amém. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.